Fronteira Notícias, segunda edição. Oferecimento. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Quem tem veículo a gasolina já está pagando mais caro pelo combustível essa semana. O preço está variando entre R$ 4,32 e R$ 4,35, uma alta de 10 centavos por litro. Experiência versus idade. As pessoas com mais de 40, 50 anos contam que a busca por uma vaga de trabalho está cada vez mais difícil. Alguns candidatos nem entrevistas conseguem. Nem chama. E a inadimplência na região de Prudente caiu. A gente te conta os motivos. Um deles é uma mudança no comportamento do consumidor. E tem muito mais na edição de hoje do FN segunda edição. Não saia daí, que a gente tá chegando. Olá, boa noite. Quando o assunto é emprego, praticamente em todas as vagas aparece experiência como uma das exigências. Só que existem outros fatores que pesam nas contratações que vêm caindo, como a gente mostrou no Fronteira Notícias de ontem. Quem passou dos 50 anos, por exemplo, vê as chances de voltar ao mercado cada vez menores. Experiência é o que conta? O mercado de trabalho é o seguinte, né? Você até os 40, 50 anos, se você ficar desempregado, aí você tem dificuldade. As dificuldades são muito grandes, porque ninguém quer pegar a pessoa de idade. No mundo que nós estamos vivendo, meu amigo, tá difícil. E fazendo essa reportagem aqui no centro de Presidente Prudente, nós encontramos o seu Luiz Sebastião, que tem 56 anos de idade e há 3 está buscando um trabalho fixo, mas não tem encontrado. Por isso a solução foi trabalhar com reciclagem. A solução é pegar uma reciclagem para não ficar parado, né? E as empresas nem chamam para entrevista ou quando chamam, às vezes... Não chama. Nem chama. E situações assim têm se repetido na maior cidade do Oeste Paulista. Olha só o seu Evaristo, de 58 anos. A pastinha virou companheira de saída dele. Nela está o currículo e carteira de trabalho, só que conseguir um novo registro nela está muito difícil. Acontece que eles falam que no momento não está tendo vaga, né? E nem fala que é para guardar, nem nada. Experiência ele tem em várias áreas. O seu Evaristo tem 30 anos de registro em carteira, mas só estudou até a 6ª série do ensino fundamental. Se você não tiver o 2º grau completo e não tiver um aperfeiçoamento em empresa hoje, né, fica muito difícil. Essa especialista em RH destaca alguns pontos que dificultam as pessoas com mais de 50 anos, por exemplo, a conseguir emprego. As vantagens de contratar um empregador com mais idade é o comprometimento, a responsabilidade, as experiências profissionais. Os contras é a inflexibilidade, onde esse colaborador precisa entender que o cenário mudou, precisa entender que essas pessoas, que esses lugares precisam que elas se adaptem às novas funções e as novas gerações presentes nesse mesmo ambiente. A molecada de hoje é bem mais avançada, né? A gente aprende com facilidade, né? Mas o senhor, com a experiência toda... Eu dou meu show, né? E fica a dica da especialista em RH. É importante estar sempre se atualizando, principalmente em relação à tecnologia. Você viu aí o Fernando, que já se aposentou, mas é fotógrafo e está sempre se aperfeiçoando. E assim como acontece na rede estadual, que teve cerca de 11 mil faltas em consultas e exames nos primeiros 3 meses desse ano, a rede municipal sofre os reflexos de pacientes que deixam de ir aos atendimentos. O índice de faltas é de 18,77% nos exames e a gente tem aqui alguns dados para mostrar para você. Olha só. Dos mais de 8.700 exames marcados no primeiro trimestre, mais de 1.600 tiveram ausência. Vamos ver agora em relação às consultas, olha só. Foram mais de 7.600 agendamentos, mais de 1.100 faltas, cerca de 15%. Então, esses números aí também preocupam. O secretário de Saúde de Prudente, Valmir da Silva Pinto, explicou que isso atrapalha bastante o andamento da fila, onde já estão quase 18 mil pessoas. As principais especialidades buscadas são neurologia, oftalmologia e cirurgia vascular. Inclusive, foi criada uma central para reforçar os agendamentos aos pacientes. Essa comunicação é feita de 3 formas. A primeira, através de telefone.
Por isso que é fundamental que o paciente, que os nossos usuários estejam em dia com o seu cadastro, porque nós ligamos via telefone comunicando a data do agendamento, seja da consulta ou do exame. Depois ele pega essa guia na unidade e nela consta uma filipeta, um papel que tem lá a data, o dia e o horário desse exame. E ainda, quando está faltando uma semana em torno disso, ele é comunicado por SMS, pelo AME ou pelo HR da existência dessa consulta, desse exame. A seguir, a gente fala da inadimplência em Prudente Região. O número de devedores caiu e a recuperação de crédito também. Os motivos você confere daqui a pouco. Agora, 6h59. O Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus ao ex-secretário de Planejamento de Venceslau, José Antônio Rachop da Silva, que foi preso preventivamente no mês passado. A liminar para que ele responda em liberdade é do ministro Sebastião Reis Júnior e foi publicada hoje. José Antônio é acusado de ser sócio oculto de uma empresa que está registrada em nome de terceiros com base em investigações da polícia. Segundo o advogado Sidney Duran, que representa o ex-secretário, José Antônio estava no Centro de Ressocialização de Prudente, mas já teve o alvará de soltura expedido. E agora a gente fala de preço, ou melhor, de reajuste de preço. Dessa vez foi o litro da gasolina que subiu essa semana. E quem traz essas informações para a gente é o Júnior Pascoaloto. Júnior, boa noite para você. Quem tem veículo a gasolina já está pagando mais pelo combustível, né? Tá sim, viu, Cíntia? Boa noite para você e para todos. Olha, a nossa produção entrou em contato com 9 donos de postos de combustíveis aqui de Presidente Prudente e constatou essa alta. Segundo eles, a alta é por conta de um repasse, um reajuste que a Petrobras fez com as refinarias. E aí as refinarias acabaram repassando esse valor para as distribuidoras por sua vez repassaram esse valor para os postos de combustíveis e aí os postos repassaram para o consumidor final, que é quem paga essa conta. Nós preparamos uma arte para você observar aí como que está funcionando esse reajuste da gasolina aqui em Prudente. Dá só uma olhada. Segundo esse levantamento que a nossa produção fez, o preço do litro da gasolina nos postos, o mais caro foi encontrado em R$ 4,35. O menor preço foi de R$ 4,32. Em média, um aumento aí de 10 centavos, já que no início do mês o litro da gasolina custava R$ 4,25. 2 centavos a menos do que no mês de março, quando custava em média R$ 4,27. Nós fizemos também uma conta para quem tem um veículo que abastece com gasolina e que tem aí um tanque de 50 litros. No início do mês, com a gasolina a R$ 4,25, para encher o tanque ele estava pagando R$ 212,50. Agora, com a gasolina a R$ 4,35, vai pagar R$ 217,50, ou seja, R$ 5,00 a mais. Se você fizer uma relação com o mesmo mês, mas lá em 2018, o preço médio da gasolina naquela época era de R$ 4,18. Maior preço, R$ 4,29, menor preço, R$ 4,02. Mas olha, Cíntia, aquela boa e velha pesquisa está valendo, viu? Porque tem diferença de preço de um posto para o outro. É com você. Obrigada, Júnior. Boa noite para você. Tem que pesquisar mesmo e com tantas altas nos preços de produtos e serviços, fica difícil equilibrar o orçamento, né? O consumidor acaba caindo na inadimplência. Em Prudente, 2 situações diferentes se destacam quando o assunto é dificuldade para pagar as dívidas. Enquanto tem gente mudando a forma de comprar para evitar o endividamento, quem já tem um valor alto a pagar não consegue quitar o que deve. Os dados são de uma empresa de informações de crédito que apontam que na maior cidade do Oeste Paulista, a redução foi de 5,1% no acumulado do ano e de 5% na região. Um índice bem acima do registrado no estado, onde a queda foi de pouco mais de 1%. Por outro lado, o mesmo levantamento mostra que muita gente não conseguiu tirar o nome do vermelho entre os meses de janeiro e fevereiro. Em Prudente, teve uma queda na recuperação de crédito de pouco mais de 1,5% e na região, 2,6%. Para este economista, o cenário é reflexo de uma mudança no comportamento do consumidor. Menos pessoas entrando na inadimplentes, isso nos indica maiores consumidores no futuro. Isso é positivo porque, por 2 motivos. Primeiro, as pessoas estão mais disciplinadas com a sua renda e não estão se endividando, então, portanto, não estão ficando inadimplentes. Pelo lado de menos pessoas saírem
né, da negativação ou retomarem o crédito, isso é bastante grave, porque demonstra também a fragilidade econômica. Menos pessoas estão conseguindo renda, estão conseguindo recursos para quitar suas dívidas passadas. Segundo ele, esta cautela deve continuar durante todo o ano e é até necessária diante deste momento em que está a economia. Diante dessa incerteza, né, de crescimento, essa incerteza até com relação ao emprego, ao aumento da renda, é poupar o máximo possível e guardar e não se endividar. A gente está economizando mesmo, tudo na ponta do lápis. Estou pensando mais, bem mais. Por quê? Porque está difícil de acertar as contas e a situação do Brasil não está nada boa. E se tem gente com o pé no freio na hora das compras para não se endividar, quem precisa vender não está nada animado com a situação. Uma fase meio morna, vamos falar assim, né, em relação ao consumo, por muitas dívidas de início de ano, né? Para o presidente da Associação Comercial de Prudente, a expectativa é que as vendas melhorem nos próximos meses. Nós temos aí a sanção do cadastro positivo, que isso vai alterar o cadastro negativo. Ou seja, o cadastro positivo vai trabalhar com o score. A pessoa, mesmo estando no cadastro negativo, mas tendo um score de bom pagador, certo? Ele vai ter crédito, vai ter taxas melhores. Então, hoje é muito importante a pessoa fazer parte do cadastro positivo. O cadastro positivo existe há vários anos, mas o governo federal sancionou na última segunda-feira a inclusão automática de consumidores e empresas no cadastro oferecido por empresas de análise de crédito. A diferença é que a adesão era voluntária desde 2011. Segundo o governo, a inclusão de nomes vai passar de 6 milhões para 130 milhões no Brasil. E a seguir a gente traz a previsão do tempo para hoje e para essa quinta-feira. Em Prudente, que você vê nessas imagens, a quinta-feira começa com 17 graus, mas pode chegar a 31 no decorrer do dia. Os detalhes já, agora 7 horas, 7 minutos. O governador João Dória, do PSDB, completou 100 dias de mandato e enviou hoje para a Assembleia Legislativa um balanço das ações do governo do estado. O documento, publicado também no Diário Oficial, destacou o programa de desestatização. Acompanha comigo, a gente tem um quadro aqui para você ter bem uma noção do que a gente está falando. Olha só, o governo tem 220 projetos para conceder bens e serviços públicos à iniciativa privada, desde o Jardim Zoológico até aeroportos e rodovias. A meta do governo é aumentar a entrada de dinheiro para cobrir o déficit do orçamento, que hoje é de 10 bilhões e meio de reais. E o governador vai estar aqui em Prudente amanhã. Todos os compromissos estão concentrados em Prudente, na sede do 8º Comando de Policiamento do Interior, a partir das 11h30. Segundo a agenda oficial, o governador vai inaugurar o Batalhão de Ações Especiais da Polícia, o BAEP, com sede em Prudente e atuação em toda a região. Na ocasião, também vai ser anunciado o início das atividades dos Centros de Detenção Provisória 1 e 2 de Pacaembu. E olha só o flagrante que vem de Santa Bárbara do Oeste, na região de Campinas, e que chamou a atenção do estado todo. Um bandido foi atropelado durante uma tentativa de assalto. As câmeras de segurança flagraram tudo. Veja só, os donos de uma loja de autopeças saíam com um carro quando foram abordados por 2 homens que chegam de moto. No momento em que o garupa desce e saca a arma, o motorista se assusta. Primeiro, ele bate o automóvel enquanto dá ré e, na sequência, acelera contra a moto e atropela um dos suspeitos. Michael Baltazar Garrido Garcia, de 31 anos, acabou preso. O outro suspeito conseguiu fugir. Segundo a polícia, as vítimas estavam com um malote de dinheiro. E o sol deve ser o companheiro dos moradores do Oeste Paulista nesta quinta-feira. A meteorologia prevê um dia de tempo firme e em algumas cidades o calor fica mais intenso. Então vamos primeiro ver como está uma das cidades que geralmente tem temperaturas mais altas por aqui. Vamos a imagens ao vivo, olha só. Em Dracena faz agora 25 graus, bem mais ameno do que 32 que foram registrados à tarde. Nessa quinta-feira também não chove, a máxima é de 33 graus. E como o outono é uma estação de transição entre o verão e o inverno, algumas cidades podem ter uma variação de temperaturas bem grande e é isso que a gente mostra para você
Agora, essa variação, olha só, o dia começa com termômetros registrando 17 graus, mas pode chegar a 31 no decorrer do dia. A previsão é que esse tipo seja à tarde. E aí fica essa diferença bem significativa que você está vendo aí, 14 graus. Por isso que tem muita gente já saindo de blusa de casa. Tem mais cidades na nossa previsão do tempo. Nós temos um outro quadro para você ver como fica a nossa região. Várias cidades aqui, olha só, João Ramalho tem máxima de 30, Indiana chega a 31, Venceslau bate os 32 e Paulicéia, às margens do Rio Paraná, chega a 34. Sem chuva nessas cidades, então calor portanto. Agora o esporte, a quarta-feira foi de descanso para os atletas do futsal de Dracena. Ontem o time conheceu a primeira derrota na Copa Paulista. Jogando de azul, a equipe dracenense perdeu em casa para o Mogi por 4-3. O Dracena até ficou 2 vezes à frente do placar, mas não segurou o resultado. Agora o time tem 3 vitórias e 1 derrota no torneio e aparece na 2ª colocação. Amanhã, a equipe começa a se preparar para enfrentar o São Carlos na próxima segunda-feira, fora de casa. E o FN Segunda Edição vai ficando por aqui, só lembrando que o Jornal Nacional começa hoje mais cedo, às 8 horas. E logo depois do 7º Guardião, tem futebol na tela da TV Fronteira. Palmeiras e Júnior Barranquilla, da Colômbia pela Libertadores. E amanhã a gente volta a se encontrar depois de Órfãos da Terra. Tchau, tchau. ZYB 876, TV Fronteira, Presidente Prudente, São Paulo. Fronteira Notícias, 2ª edição. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.